Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Estamos juntos para meditarmos, refletirmos a respeito da palavra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber avisos de novos vídeos. Você que já é inscrito, revise aí a sua inscrição, veja se está tudo certo, se você está recebendo as notificações, porque eu estava olhando aqui o nosso canal e vi pelas estatísticas que poucas pessoas estão recebendo notificações. Então, ative as notificações, tá bom? Clique aí para você receber todas as notificações, tá bom? De novos vídeos. Dê seu like, curta o vídeo, deixe seu comentário, fale comigo. Eu sempre leio os comentários que vocês deixam aqui, então vamos lá, comente. Nós estamos aqui no novo espaço da Rádio Perfeito Louvor. Deixa eu pegar uma água aqui, enquanto a gente vai conversando. Nós ainda não finalizamos o estúdio, ainda não está como a gente necessita que esteja, mas não vamos deixar de produzir, né? Não vamos deixar de falar da palavra de Deus, de gravar, produzir vídeos falando sobre a palavra de Deus para abençoar a sua vida, né? Para edificar a sua vida. O nosso objetivo é edificar a sua vida, então a gente não pode deixar de falar da palavra. Por mais que não esteja tudo como a gente necessita, né? Não tem ainda o tratamento acústico, não tem pintura, mas vamos lá, vamos falar da palavra. E eu quero começar aqui uma série de reflexões falando sobre 3 capítulos de Ezequiel, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17. O capítulo 15 vai falar sobre a videira inútil, o capítulo 16, a esposa infiel, o capítulo 17, as duas águias, são parábolas, né? A parábola da videira inútil, da videira infrutífera, da videira que só serve para ser queimada, o capítulo 16, a esposa infiel, e o capítulo 17, a parábola das duas águias. E hoje, neste vídeo, vamos falar sobre a videira inútil. A gente não vai ler todo o capítulo 15 de Ezequiel, mas eu quero ler alguns versículos. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, a NVT. Diz assim: Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha e mesmo assim queima depressa demais. Olha só que interessante, eu gosto muito da Bíblia NVT, muito. Até indico você a adquirir uma Bíblia NVT, tá bom? É muito boa a versão, essa versão da Palavra de Deus. Aqui a gente vê então a parábola da videira inútil. E essa parábola a gente vê que ela compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto, uma videira estéril, e por isso é inútil, não serve. Nesta videira, no caso Israel, faltava o fruto da justiça, da fidelidade ao Senhor. E eu quero já adiantar para você que este vídeo, o nosso foco é a reflexão, é aplicar esta parábola, esta passagem às nossas vidas, refletindo a respeito de como nós estamos perante ao Senhor. Nós não temos um foco teológico, não vamos nos aprofundar teologicamente nestas parábolas, não vamos falar de contexto histórico, mas eu quero convidar você a olhar para esta parábola e refletir, a fazer um autoexame, ver como é que você está perante ao Senhor.
Porque nós sabemos muito bem que a videira na Bíblia é um símbolo de frutificação, né? É uma árvore cultivada desde a antiguidade por seus frutos abundantes. A uva que sempre foi usada, né? A uva usada para fazer o vinho, né? E mantinham famílias, né? Mantinham o sustento de famílias na antiguidade e até hoje, né? É uma árvore que por seus frutos, pela uva, né? Tem aí ela é valiosa, né? Quem trabalha, se trabalha bem, se consegue boas colheitas, tem um bom resultado, não é? E o interessante é que Jesus, no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, em João capítulo 15, ele fala, né, que ele é a videira verdadeira. Olha só, João capítulo 15, versículo 2. E ele diz que nós somos as varas, os ramos, que os ramos, né, que estando nele, dão frutos. Se nós, que somos os ramos, estamos em Jesus, produzimos bons e produzimos muitos frutos. Olha só, versículo 2 de João 15. Todo ramo ou toda vara que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então aqui nós podemos observar que Deus, o lavrador, está olhando para esta videira verdadeira. E os ramos que ele percebe que não estão dando frutos, ele corta e lança fora. E os ramos que estão produzindo frutos, ele poda, ele limpa para que continue produzindo frutos. Quando não estamos em Jesus, o nosso fruto qual é? O pecado. Quando não estamos em Jesus, o nosso fruto não é de justiça, não é de fidelidade, mas é o próprio pecado. O versículo 8 diz o seguinte, versículo 8 de João capítulo 15. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Ou seja, a evidência de que somos discípulos de verdade de Jesus e que estamos glorificando a Deus são os frutos de justiça, de fidelidade. Meus irmãos, aqui a gente agora olhando novamente para o capítulo 15 de Ezequiel, a videira tinha grande importância na religião de Israel. Era usada como símbolo da vida religiosa do povo. E você pode observar que uma escultura de cachos de uvas adornava, sempre estava ali do lado de fora das sinagogas. Então aqui a videira, né, tem um símbolo, um símbolo espiritual muito importante. Agora, se é uma videira que não dá frutos, uma videira que não presta nem para, porque se ela não dá frutos, ela serve apenas como lenha. E mesmo assim, não pode ser bem aproveitada para lenha, porque ela queima depressa demais. Você vê Ezequiel capítulo 15, versículo 4. Olha lá. Não, ela serve apenas como lenha. E mesmo assim, queima depressa demais. É complicado usar a videira, né, como lenha. Ela queima demais. No Salmo 80, Israel é a videira de Deus, né? No Salmo 80, Israel é a videira
de Deus. Depois você para um pouquinho para refletir no Salmo 80. Aí, o interessante é que Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. No Salmo 80, Israel é a videira de Deus. Agora Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, mostrando que eu posso ouvir Jesus dizendo: eu não sou como a videira Israel, uma videira que não dá frutos, uma videira que serve somente para ser jogada no fogo, ser usada como lenha e mesmo assim queima depressa demais. Não, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. É interessante isso daqui. Então ele está dizendo: eu não sou como Israel. Agora eu sou uma videira verdadeira. E todos os ramos que somos nós, estando em Jesus, produzem frutos. E muitos frutos. Você tem produzido? Olha lá, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Deus está olhando para cada um de nós. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele está olhando, Deus está olhando. Nós estamos em Jesus. Se estamos nele, devemos produzir frutos. Frutos. Frutos de justiça, frutos de fidelidade. Que tipo de fruto você tem produzido? Aí tem gente que afirma o seguinte: eu sou fraco, né? Eu sou fraco e por isso que eu peco e por isso que eu tenho produzido frutos de pecado, né? Por isso que eu tenho produzido o fruto do pecado, porque eu sou fraco e Deus me entende. Isso não é desculpa. A nossa fraqueza, a nossa natureza humana não é desculpa para continuarmos pecando. Não é desculpa para continuarmos pecando. Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui na Rádio Perfeito Louvor, que roda, né, uma pregação, que eu trato justamente disso. Não é porque já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e que estamos na graça que a gente deve continuar pecando para que a graça aumente, né? Então, meus irmãos, não é porque somos fracos, porque de fato somos fracos. Somos fracos, sim. Se não tivermos Jesus, o que somos? Mas não é desculpa para continuarmos pecando, porque Deus cuida de nós. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É uma pergunta. Claro que não. Ele responde, versículo 2. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar nele? Não é porque somos fracos, não é porque estamos na graça que devemos continuar pecando. Não é porque somos homens. Eu sou homem, eu sou mulher, sou ser humano, peco mesmo. Eu não estou falando daqueles momentos em que cometemos deslizes, falhas. Eu estou falando daquelas pessoas que sabem que estão pecando e continuam pecando e usam como desculpa a sua natureza humana, a sua fraqueza. Porque não adianta, irmãos, nós vamos sim sempre cometer uma falha, sempre cometer um deslize, mas devemos imediatamente nos autoavaliar, nos autoanalisar e ver que erramos, né? Nos arrependermos do erro e não voltarmos mais a errar. Então, a fragilidade de cada um de nós não é justificativa para sermos uma videira inútil. Não é. Não é. Vamos olhar para Cristo e ver que nele encontramos força
para seguirmos. Porque observe bem, se nós olharmos para como a vinha era bem cuidada, a gente pode ver também que Ezequiel quer nos mostrar neste capítulo 15 que igualmente o agricultor cultivava, cuidava da vinha com todo zelo, tinha todo o cuidado. Deus também cuida de cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Ele fazia de tudo para que aquela vinha fosse frutífera. A terra era preparada, as pedras eram retiradas, o terreno era protegido, eram feitas cercas, o terreno era cercado para que a plantação fosse protegida, né? E era feita também uma boa drenagem. Olha só, o versículo, Mateus capítulo 21, versículo 33. Olha só que a palavra de Deus nos diz. Aqui mostra o cuidado do agricultor com a vinha. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. Antes dele partir e antes dele arrendar o vinhedo, ele preparou a terra, cercou o terreno, fez uma torre para o guarda ficar ali vigiando a terra, a plantação. Então houve todo um cuidado. E aqui a palavra de Deus nos mostra que o lavrador, o nosso Deus Todo-Poderoso, tem este mesmo cuidado. Este mesmo cuidado. Olha só, Isaías capítulo 5, versículo 2. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces. Aí olha só o que ele vai dizer aqui. Mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Sabe o que eu vejo aqui? Deus falando: eu fiz todo o plano de salvação. Pus em prática todo o plano de salvação. Jesus Cristo veio ao mundo. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, ele preparando tudo para nós, nos amando, cuidando de nós, que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. É o versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que este seja condenado, mas para que seja salvo. Então olha só o cuidado de Deus, o plano da salvação, Deus colocando em prática o plano da salvação. Nós somos salvos pela graça, não por mérito nosso. Nós somos salvos porque Deus nos amou e assim quis nos salvar, nos curar, nos amar, cuidar de cada um de nós. Olha só o cuidado. E aí, como resultado de todo este amor, de todo este cuidado, qual é a nossa reação a tudo isso? Qual deve ser a nossa reação ao amor de Deus, ao ser salvos, ao sermos por Ele bem cuidados, por termos por Ele as nossas feridas saradas, não é? Tratadas, por sermos curados por Ele? Qual deve ser a nossa reação a tudo isso? Darmos frutos, uvas doces. Mas muitos de nós estamos dando uvas azedas. Uvas azedas. Eu vejo isso daqui, Isaías 5, versículo 2. Eu olho para este versículo e vejo, muitas das vezes, muitos de nós. Eu vejo a gente aqui que, ao invés de dar
uvas doces, a gente está dando uva amarga. Olhe para dentro de si, que tipo de uva você está dando, que tipo de fruto você está produzindo, o que você tem produzido para o Senhor. Ele está esperando uvas doces. Uvas doces. Uvas doces. A graça de Deus escolhe cada um de nós que somos fracos, pequenos. Fracos, pequenos. Ele cuida, da nossa vida, Ele vê todas as feridas que temos, todos os traumas. Trata, cura a nossa alma. Arranca a gente do lamaçal do pecado. Dá a cada um de nós uma esperança, uma expectativa de vida. Como esse agricultor fez, cuidou da terra, tirou as pedras. Deus tira de cada um de nós, Ele vai tirando os espinhos, vai arrancando, vai arrancando de nós tudo aquilo que está aqui, só criando raiz de amargura. Ele vai curando, Ele vai sarando, Ele cuida da gente. E o que nós estamos oferecendo a Deus? O lavrador, aquele que está olhando para os ramos que estão na videira verdadeira, que é Jesus. Será que nós somos os ramos que devem ser cortados e lançados fora? Ou somos os ramos, as varas que continuam sendo cuidados, podados, limpados para produzirem mais frutos? Que tipo de ramos somos nós? E aí, olhando para isso, para o que Deus faz por cada um de nós, para o cuidado de Deus, para o cuidado de Deus. O interessante, olhe para dentro de você. Quem é você? O mesmo faço eu. Quem sou eu? E o interessante é que, olhando para mim, e eu fico constrangido com o que a palavra de Deus nos diz. Eu escolhi vocês. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Você já parou para pensar quem é você? Que tipo de pessoa você é sem Jesus? E mesmo assim Ele escolheu você. Mesmo assim Ele me escolheu. Mesmo assim Ele nos escolheu. João 15,16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. O que estamos produzindo? Não vamos... tem gente que justifica a própria improdutividade. A pessoa não produz nada. Não produz nada. E aí usa como desculpa as adversidades da vida. Usa, como desculpa, as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis. Só que eu lembro de Jeremias. Jeremias nos traz uma palavra tão interessante. A gente gosta de Jeremias 17, versículo 7, não é? A gente fala muito desse versículo. Feliz é quem confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. A gente gosta deste versículo. Só que observe o seguinte, o versículo seguinte. Aquele que confia no Senhor é uma árvore produtiva. Independentemente do tempo, das circunstâncias. É como árvore plantada
junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Quando nós não produzimos, não é por causa da adversidade, não. Quando nós não produzimos, não é porque o tempo está difícil, é porque as nossas raízes não estão estendidas até o ribeiro, até as águas, até Cristo, até a palavra. Nós não estamos enraizados na palavra. O nosso alicerce não é a rocha. Por isso a gente não tem produzido. Por isso a gente não produz. E aí a gente vai e tenta justificar dizendo a Deus: Senhor, o Senhor me entende, o tempo é difícil, as diversidades são grandes, a luta é grande, por isso eu não tenho produzido. Só que aquela árvore que está enraizada na palavra, que está em Jesus, não se incomoda com o calor. E suas folhas continuam verdes. Não temem os longos meses de seca e nunca deixa de produzir. Olha aqui, e nunca deixa de produzir frutos. Esta é a árvore que está enraizada em Jesus. Ela frutifica independentemente do tempo em que está vivendo. Sabe, esta árvore diz como Paulo falou. E a gente pode ler em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Paulo aconselhando, alegrando os seus irmãos enquanto estava preso. E ele escreve isso daqui: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Na prisão, Paulo aconselhando os irmãos, escrevendo cartas na prisão. E nós, só porque Deus não nos deu o que pedimos, não queremos trabalhar para Ele, não queremos produzir, não queremos dar frutos. Só porque uma unhazinha quebrou, a gente já fica com raiva. Só porque as coisas não estão como nós queremos, questionamos, murmuramos. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que falta Deus fazer mais por você? Me diz. O que falta Deus fazer mais por mim? Será que Ele já não faz o bastante? Será que a presença do Espírito Santo, será que o presente que Ele nos deu, que é a paz verdadeira, não é o suficiente para nos motivar a continuar em frente, independentemente das circunstâncias? Deus quer que sejamos como crianças, na inocência, na dependência dEle, não como crianças mal educadas, mimadas. Sabe aquela criança que às vezes chega e a gente fala: chegou fulano com o filho, com a filha, sabe? Os pais que chegam com os meninos que não tem controle, que não tem educação, que sobe, quebra tudo, faz a bagunça. E aí o pai vai corrigir, faz birra, chora, esperneia. Tem gente que é assim diante de Deus. Às vezes somos assim diante de Deus. Aí eu pergunto: o que falta Deus fazer? Deixa essa pergunta. Você é a videira que dá frutos ou a videira infrutífera? A videira que não dá frutos. Que tipo de videira você é?
a que serve para jogar no fogo e logo queima, nem dá para ser usada direito como lenha, ou você é a videira farta, cheia de frutos? Hein? Efésios capítulo 5, versículo 16. Aproveitar toda a oportunidade que nós temos de revermos a vida que estamos vivendo diante de Deus. Versículo 15, ele nos orienta a olharmos com diligência, observarmos com diligência, com cuidado, com atenção, como nós estamos vivendo. Se estamos vivendo como sábios, como adoradores, ou como pecadores, infrutíferos, né? A oportunidade de mudarmos está diante de nós, mas ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre. Logo, logo, essa oportunidade não estará aí mais. É necessário aproveitarmos o agora, este momento, para nos tornarmos a videira que dá bons frutos, aquela que dá uvas docinhas para o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que esta palavra fale profundamente ao seu coração, em nome de Jesus.